Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula sobre Androceu. Meu nome é Elizabeth, sou pós-doc do Instituto de Biociências na USP. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês no nosso curso Botânica no Inverno. Então, eu vou estar trabalhando com vocês, o tema é Androceu, conceitos básicos acerca da morfologia, anatomia e desenvolvimento. Então, nessa aula, nós vamos ver os conceitos básicos relacionados a cada um desses aspectos. Começando, então, falando um pouco sobre a morfologia, devemos relembrar que o androceu é um dos órgãos florais. Por isso que eu trouxe aqui para vocês uma flor, onde nós podemos ver, então, aqui as partes da flor. Alguns de vocês já devem estar familiarizados, mas uma flor ela é formada por verticilos estéreis, que são as sépalas e as pétalas, que em conjunto formam o que a gente chama de perianto. E também temos os verticilos férteis, que são representados pelo androceu e pelo gineceu, tá? Então, o foco da nossa aula aqui é apenas o androceu, tá? Que aqui na foto, nós vemos são essas estruturas em amarelo, tá? Então, o androceu é o verticilo fértil que produz os grãos de pólen. Nós dizemos que ele é a estrutura masculina de uma flor, tá? Então, o androceu, ele é o conjunto de vários estames. Então, cada estrutura dessa que vocês veem aqui, é um estame, tá? E o estame, ele é formado por um filete, que é essa estrutura alongada, e as anteras, tá? E uma antera. Tá? Essa antera, geralmente, ela é formada por 2 tecas e 4 sacos polínicos, tá? Que nós vemos aqui representados pelos microsporângios, tá? Então, as funções primordiais do androceu estão relacionadas à produção do grão de pólen, mas funções adicionais também podem ocorrer, como a atração de polinizadores. Às vezes, o androceu ele é uma estrutura bem vistosa, chamativa, tá? E funciona nessa atração de visitantes florais. Trago como exemplo aqui flores que têm inúmeros estames e por isso são visualmente chamativas, como é o caso de espécies do gênero Eugênia, ou espécies da família Lecetidaceae, como nós vemos aqui que esta flor tem 2 verticilos diferentes aqui de estames, tá? Esses daqui, na verdade, não produzem grãos de pólen férteis e servem somente para chamar a atenção dos polinizadores para esta flor. Em relação, então, à morfologia do androceu, ela é bastante importante, do ponto de vista taxonômico e sistemático, porque nós utilizamos, inclusive, características morfológicas não só do androceu, como das diversas partes florais, para identificação das espécies, tá? Então, em relação ao androceu, nós podemos ter a variação no número de estames. Tá? Essas variações recebem nomes específicos. Tá? Uma flor ela é dita oligostêmone se ela tem menos estames do que pétalas. Tá? Então, nós comparamos sempre com o número de pétalas. Então, esta flor, por exemplo, tem somente um estame, por isso que ela é chamada de oligostêmone. Tá? Quando nós temos o número de estames igual ao número de pétalas, então nós dizemos que essa flor ela é do tipo isostêmone, tá? Aqui nós vemos, então, 5 estames e 5 pétalas. Ainda podemos ter aqueles casos em que o número de estames é exatamente o dobro em relação ao número de pétalas, tá? Como nesse caso aqui que nós temos, uma flor com 5 pétalas e 10 estames. Nesse caso, nós dizemos que a flor ela é diplostêmone. E, por fim, temos aqueles casos em que temos numerosos, incontáveis estames, Então, nesses casos, eu digo que a flor
ela é polistêmone. Ainda podemos, né, ter uma classificação em relação ao tamanho desses estames, como nós vemos aqui nesta flor da esquerda, tá, onde todos os estames aqui eles estão, né, mais ou menos ali da mesma altura, né, todos possuem o mesmo comprimento, tá? Então nesse caso eu digo que esses estames eles são homodínamos, mas se eles têm, por um acaso, tamanhos diferentes, né, comprimentos diferentes, então eu digo que esses estames eles são heterodínamos, tá? Então, neste caso aqui desta flor, por exemplo, nós vemos 2 estames menores e 2 maiores, por isso que são heterodínamos, tá? E ainda tem uma subclassificação, como nós temos 2 maiores e 2 menores, eu digo então que esse estame é do tipo didínamo, tá? Di de 2. E se eu tiver 4 maiores e 2 menores, então eu chamo de tetradínamo. Os estames, eles ainda podem estar aderidos entre si ou separados, tá? E esse conceito é bastante importante, tá? Quando eu falo sobre conação ou adinação, é algo que é bastante importante na classificação de determinadas famílias ou gêneros, tá? Quando eu falo em conação, eu estou falando da fusão, união ou fusão, né, de estruturas que são do mesmo órgão floral. Por exemplo, a união dos estiletos entre si, tá? Que é no caso do gineceu. Ou aqui, como a gente está falando de androceu, a união dos filetes. Tá? Se os filetes estão todos unidos, né, coladinhos um no outro, isso é um caso de conação. Agora, se eu tenho a fusão de órgãos florais diferentes, então eu falo de adinação. Estou falando sobre adinação, como é, por exemplo, o caso de estames que são unidos às pétalas, tá? Então, isso é adinação. Aqui nessas imagens, então, eu quero mostrar para vocês o conceito de conação, tá? Quando os estames eles não são unidos entre si, tá? São todos separadinhos, então eu digo que esse androceu ele é do tipo dialistêmone, tá? Então, esse prefixo diali indica, né, essa separação entre essas estruturas. Se, né, por acaso, esses estames eles são unidos entre si, formando, como a gente vê aqui, um tubo estaminal, então eu chamo esse androceu de gamostêmone. Então, gamo é um prefixo que indica esta fusão. Então, vejam que aqui a fusão é apenas entre os estames, tá? Por isso que eu chamo de conação. Essa fusão pode ocorrer, tá, nos filetes, como foi o caso aqui, tá? Os filetes unidos, mas eu posso ter aqueles casos em que a fusão ocorre aqui nas anteras. E aí, quando isso acontece, eu digo, né, genericamente, que eu tenho um sinântero, tá? Que é a fusão, não deixa de ser gamo, tá? Mas a fusão aqui é somente nas anteras, tá? Então, por isso é sinântero. Como eu falei para vocês, no caso da adinação, eu tenho fusão, né, de órgãos diferentes, que é o exemplo que eu trouxe aqui, que é a fusão, então, entre os estames e as pétalas. Então, nesse caso, eu tenho adinação, tá? E nesse caso específico, né, de estames aderidos às pétalas, eu chamo os mesmos de estames epipétalos. Ainda posso ter alguns casos especiais de conação, tá? Nesse caso aqui, né, que é uma malvácea bastante conhecida, né, uma planta ornamental, os estames eles estão todos unidos numa estrutura única, formando um tubo, tá? E quando isso acontece, eu digo que esses estames eles são monoadelfos, tá? Estão unidos por uma única estrutura. No caso dos estames diadelfos, né, vejam que eles, né, estão agrupados em 2 ramos. Aqui eu tenho um estame único, solitário, e aqui eu tenho um agrupamento, né, de vários estames, tá? Sendo que eles formam 2 ramos diferentes, por isso são diadelfos. E aqueles que estão
unidos, né, em vários conjuntos, formando vários conjuntos de estames. Então, eu tenho o caso dos estames poliadelfos, tá? Ainda casos especiais em relação à adinação, tá? Que é bastante importante em duas famílias, em duas grandes famílias que ocorrem na nossa flora, que é a família Orquidácea e a família Apocynaceae. Aqui vocês veem uma flor de Orquidácea, tá? E o que é que acontece nas espécies dessa família, né? Os órgãos florais masculinos e femininos, eles estão fundidos, formando uma estrutura única, que é essa que está aqui ao meio, tá? Então, é essa única estrutura, que é a fusão de androceu e gineceu, no caso de Orquidácea, eu chamo de coluna ou gimnostêmio. Tá? E nesse caso, o androceu ele vai estar localizado somente aqui no ápice da coluna, protegido, né, por uma cúpula aqui, tá? Que ela é removida no ato da polinização e o inseto carrega toda essa estrutura aqui, tá? Que é a polínia, tá? Então, vendo, né, mais de perto, né, como que é a estrutura, né, da polínia ou do polinário, que é o conjunto inteiro, tá? Então, o polinário, né, ele pode assumir diferentes formas, como nós vemos aqui nas imagens, tá? E ele fica localizado bem aqui no ápice da coluna, tá? E veja, então, que eu tenho aqui a fusão do androceu com o gineceu, que é um caso de adinação, né? E aqui no caso de Apocynaceae, né, nós também temos algo semelhante, tá? Em Apocynaceae, os estames eles podem estar justapostos ou também adinatos à cabeça do estilete, que é essa estrutura que vocês veem aqui, tá? E os estames eles estão adinatos a essa cabeça do estilete, formando também uma estrutura única, que eu chamo de ginostégio. Tá? Então, aqui uma imagem também mostrando como que é esse ginostégio. Então, vejam que aqui eu tenho a cabeça do estilete e aqui eu tenho as anteras, tá? Que ficam coladas nessa cabeça do estilete. Tá? Então, vejam que aqui eu também tenho a formação de um polinário, tá? Que quando o polinizador vem visitar, então, essas flores, ele também carrega consigo essa estrutura completa aqui, tá? E aqui eu tenho uma massa de grãos de pólen que vão ser carregados de uma flor para outra. Aqui nós temos uma imagem vista de cima, só para vocês entenderem, então, como que é essa estrutura. Então, aqui eu tenho as anteras, ó, coladas aqui na cabeça do estilete. Então, eu tenho mais um caso de adinação. Ainda em relação à morfologia do androceu, uma característica que é bastante importante é em relação à deiscência das anteras. O que seria essa deiscência? Seria a abertura da antera por onde os grãos de pólen vão ser disseminados. Então, vejam que aqui nas ilustrações eu tenho vários tipos de deiscência. Essas três primeiras, todas elas são do tipo longitudinal, né? Só o que muda é a posição, então, da fenda. Ela pode ser introsa, quando está para dentro, latrosa, quando está aqui na lateral, e extrosa, quando está para fora. Tá? Essa posição da abertura também é bastante importante no que diz respeito aos sistemas de polinização dessas espécies. Tá? Eu ainda posso ter a deiscência do tipo transversal, a deiscência poricida, que é bastante restrita a algumas famílias, como, por exemplo, Melastomataceae, e a deiscência do tipo valvar, que também é bastante restrita a determinadas famílias, como, por exemplo, é o que ocorre na família Lamiaceae. Então, aqui eu trouxe algumas imagens reais para vocês verem como que funciona essa deiscência nessas flores, tá? Então, esse primeiro exemplo é de uma deiscência do tipo valvar. Então, vejam, né, que realmente se forma como se fosse uma válvula que se abre e há a liberação dos grãos de pólen.
Aqui eu tenho um exemplo, né, da deiscência poricida, que forma esse poro, e aqui a deiscência que é a mais comum, que é a do tipo longitudinal. Nós ainda podemos ter variações na inserção das anteras, né, em relação ao filete, tá? Então, eu tenho, né, a inserção do tipo base fixa, quando fica na base, adinata, veja que o filete vai até aqui o ápice, tá? A dossifixa, que é uma das mais comuns, fica aqui bem na região central das anteras. A versátil, porque permite essa movimentação das anteras. Divergente, porque se divide em dois. E a divaricata, que é esse tipo mais raro, mais diferente. Também trouxe imagens para vocês mostrando algumas dessas variações. Aqui temos o tipo dossifixa, então veja que a inserção se dá mais ou menos ali no meio, né, das anteras. Base fixa, porque fica aqui bem na base, e a versátil, que permite essa grande movimentação das anteras. Esses estames, né, nem sempre eles são férteis. Quando acontece, né, de aparecer em uma flor estames que não são férteis, que podem ter a mesma morfologia ou uma morfologia diferente, né, das anteras férteis, eu chamo eles então de estaminódios. Nesse caso aqui, os estaminódios assumem uma morfologia bastante distinta em relação aos meus estames que produzem os grãos de pólen férteis. Tá? Aqui nesse caso também tem uma estrutura bastante diferente, que na verdade é um estaminódio, e nesse caso esse estaminódio tem a função também de atrair polinizadores. Nesses exemplos, então, vemos que os estaminódios aqui eles são bastante reduzidos e não chegam nem a formar uma antera. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre a anatomia do androceu, tá? Em relação à anatomia, nós vimos então que as anteras, né, elas são formadas por 2 tecas e 4 sacos polínicos, e aqui nós temos os estratos parietais. Se eu aproximar aqui, nós vamos ver que essa antera é formada, né, por 4 estratos parietais. Temos a epiderme, que é a camada mais externa, o endotécio, que é a camada logo abaixo da epiderme, onde na maturidade, né, ocorre uma deposição aqui de tecido rígido, tá, de esclerênquima, que vai permitir então a abertura da antera para a liberação dos grãos de pólen. Abaixo do endotécio, então, eu tenho a camada média, que pode ser formada por uma ou mais camadas de células, e por fim o tapete, tá, que vai então ser responsável pela nutrição, produção dos grãos de pólen, entre outras funções. Tá? Então aqui uma imagem real para a gente entender como que é a anatomia do androceu. Aqui eu tenho um corte longitudinal, né, mostrando então as anteras aqui e os filetes. As anteras, então, são formadas por 4 sacos polínicos. Aqui eu tenho o conectivo, né, com aqui o tecido vascular, tá, que na grande maioria das vezes, 99% dos casos, digamos assim, né, ocorre um único feixe vascular aqui. Tá? E os sacos polínicos, né? Então, nós temos aqui os estratos parietais, que eu mostrei para vocês. Então, a epiderme, que é a camada mais externa. O endotécio, que aqui ainda é numa antera jovem. Então, nós não vemos ainda essa deposição aqui de tecido rígido, né? E a camada média, ou camadas médias, que pode ser 1, 2, 3 camadas de células que ficam aqui logo abaixo do endotécio. E, por fim, o tapete, tá? Este tapete, ele pode ser de 2 tipos ainda, tá? Então, nós temos o tapete do tipo secretor, que fica restrito aqui, né? Bem junto aqui a esta camada, né? As camadas médias. E eu ainda tenho o tapete do tipo ameboidal, tá? Onde nós vemos então que o tapete ocupa todo o interior aqui do saco polínico,
Tá? Então, nós temos esses dois grandes tipos e algumas variações que eu também coloquei no texto de vocês. Quando, então, a antera atinge a maturidade, né, nós vemos, então, essa deposição aqui, ó, de tecido rígido, né, que forma essas bandas aqui esclerenquimáticas, tá? E aí a água ela começa a secar, o tecido se retrair e finalmente a liberação, né, dos grãos de pólen, que vai ocorrer geralmente nesta região aqui, mas podemos ter variações também, que é a região do estômio. Então, essa região do estômio, né, vejam que as células da epiderme aqui, elas são bem mais frágeis, com a parede mais fina, que é para realmente permitir, então, essa abertura, tá, e liberação dos grãos de pólen. Tá? Então, aqui vemos, finalmente, né, a abertura, tá, dessas anteras por uma fenda longitudinal, permitindo, então, a liberação desses grãos de pólen. A estrutura que é menos variável anatomicamente é o filete, tá? Que geralmente, né, é formado somente por um tecido epidérmico aqui e o tecido parenquimático com um único feixe vascular aqui ao centro. Tá? Não é comum a gente encontrar estruturas como colênquima, esclerênquima ou estruturas secretoras aqui no filete. Ela é bem menos variável. Tá? Ainda podemos ter variações em relação aos padrões de desenvolvimento. Tá? No geral, temos 3 grandes padrões. Né? O mais raro, que é a iniciação centrífuga, os estames começam a se desenvolver aqui de dentro para fora. E no padrão mais comum, que é o centrípeto, né, os estames se desenvolvem de fora para dentro. E eu consigo distinguir isso pelo tamanho, tá, que esses estames assumem. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho a iniciação centrífuga, que é a mais rara, tá? De dentro para fora. Então, vemos então que esses estames aqui mais ao centro, eles estão maiores, tá? Indica então que eles apareceram primeiro, tá? E aqui tem os menorzinhos que apareceram depois, tá? E o padrão mais comum, que é a iniciação centrípeta, que é de fora para dentro, tá? Vemos aqui neste exemplo que esses estames mais externos, eles estão maiores, mais desenvolvidos, portanto, eles apareceram primeiro, tá? E seguem esse padrão de iniciação. Ou ainda, né, esses estames, eles podem aparecer todos de uma vez só, então eu chamo isso de iniciação simultânea, que é o caso aqui que nós vemos nessas imagens, em que todos os primórdios de estames têm o mesmo tamanho, indicando então que eles aparecem ao mesmo tempo. Ainda podemos, né, fazer um destaque aqui em relação à posição desses estames, quando nós temos 2 verticilos de estames, né, um mais externo e outro mais interno. Tá? Então, temos aqui, né, o verticilo, né, que aparece primeiro, né, geralmente é antissépalo, tá? Porque está oposto às sépalas. Tá? Então, como é que eu sei que ele apareceu primeiro? Porque ele é um pouco maior. Tá? E temos aqui, né, os estames que aparecem logo em seguida, opostos às pétalas, por isso que eu digo que ele é antipétalo. Tá? Ainda existem também algumas variações em relação a essas posições. Tá? Então, por definição, né, o termo diplochemonia, né, foi definido então, e aprimorado por Rose de Craene como sendo uma configuração do androceu com 2 verticilos de estames, como nós vimos, né, com o verticilo externo oposto às sépalas e o verticilo interno oposto às pétalas, que é isso que nós vemos aqui. Tá? Só que nem sempre dá para a gente saber quem é que está mais externo, quem é que está mais interno, como nessa imagem que nós vemos aqui. Tá? Parece que está todo mundo no mesmo nível. Por isso que Endres, né, surgiu então com uma nova definição para a diplochemonia, dizendo então que flores diplochêmones são aquelas com 2 verticilos de estames, nos quais os carpelos são antissépalos, como nós vemos aqui, ó. Carpelo é antissépalo, ok?
Quando eu tenho uma mudança, então, no que é esperado, tá? Então, eu espero que o verticilo externo de estames seja oposto à sépala e o interno oposto à pétala. Mas quando ocorre essa inversão, eu chamo isso, então, de obdiplostemonia, tá? Que é justamente quando ocorre essa inversão. O verticilo externo oposto às pétalas e o interno oposto às sépalas. Tá? Também tem uma definição alternativa para aqueles casos em que a gente não consegue distinguir quem está mais externo, quem está mais interno. Tá? Então, neste caso, né, as flores, né, nos quais os carpelos são antipétalos é que são consideradas, então, obdiplostêmonas, tá? Que é o caso que nós vemos aqui, ó, o carpelo, né, antipétalo, tá? Oposto à pétala. Então, aqui eu tenho uma flor obdiplostêmone, tá? E ainda eu tenho, né, uma variação também em relação à aplostemonia, tá? Então, a flor aplostêmone, como nós vimos, né, é aquela flor que tem um único verticilo de estames, tá? E eu espero que esses estames eles sejam opostos às sépalas, tá? Antissépalos. Quando ocorre o oposto, tá? Esses estames eles estão na verdade opostos às pétalas, né? Então eu digo que eu tenho um caso de obiaplostemonia, que é o caso desta imagem que nós vemos aqui. Em relação ainda ao desenvolvimento, tá, do androceu, então nós esperamos, né, que logo após o surgimento desses primórdios estaminais, então há uma rápida diferenciação das anteras, tá, e somente em seguida é que ocorre o alongamento do filete, sendo essa a última estrutura a se formar, tá? Quando eu observo, então, como que esse processo ocorre internamente, né, anatomicamente, o que é que está acontecendo com essa antera até o desenvolvimento lá dos estratos parietais e formação dos grãos de pólen. O primórdio, né, do estaminal, das anteras, ela tem uma estrutura de túnica e corpo bem parecido, né, com o que ocorre nos demais órgãos florais, que é formada por uma camada uniceriada de protoderme que recobre, então, todo esse domo. Tá? Com, né, o início, então, do alongamento celular, seguido de divisões, né, nas camadas L2 e L3, que ocorrem em eudicotiledôneas. No caso das monocotiledôneas, essas divisões ocorrem principalmente em L1 e L2. Então, após essas primeiras divisões, vão ocorrer divisões em vários planos e aumento do volume celular das células que estão aqui ao redor, tá? E, finalmente, ocorrem as divisões anticlinais aqui na protoderme. Tá? Então, com essas divisões celulares, o que é que acontece? Vai ter a formação aqui de um tecido, tá? Entre essa, né, protoderme e aqui o tecido, né, que é esporogênico. Então, esta camada aqui eu chamo de camada parietal. Tá? Então, há essa formação da camada parietal primária, que é uma camada estéril que fica logo abaixo, então, da epiderme. Tá? E, por fim, essa camada parietal primária vai passar por divisões periclinais, dando origem, então, ao extrato parietal secundário externo e interno, e são esses extratos que vão originar o endotécio, camada média e tapete. Tá? Eu tenho também uma classificação, tá? Não é igual para todas as espécies, e eu também forneci uma tabela para vocês mostrando essa classificação. Ainda posso citar aqui como alguns casos importantes, né, algumas variações que ocorrem na morfologia do androceu e sua relação com a sistemática. Então, o androceu, anatomicamente, morfologicamente, é uma estrutura bastante conservada, tá, em relação às demais peças florais. Tá? No entanto, ocorrem variações, sim, que têm importância para a sistemática e evolução também. Tá? Uma dessas variações é a presença de glândulas, tá, no androceu. Eu trouxe como exemplo aqui a família Clusiaceae, que aqui no androceu, como nós vemos, existe a presença de canais
secretores produzindo resinas que funcionam, né, especialmente no processo de polinização também dessas flores. Então, essa é uma característica bastante marcante na família Clusiácea. Outro exemplo, né, de presença de glândulas que tem importância na taxonomia sistemática é o caso da família Fabaceae, a subfamília Mimosoide, que tem essas glândulas aqui bem no ápice das anteras e que também exibem uma grande diversidade morfológica. Ainda gostaria de citar para vocês, né, casos em que eu não encontro aquela organização clássica de 2 tecas e 4 sacos polínicos, tá? Como é o caso aqui dos estames poliesporangiados, que podem ter uma organização tecal, como a gente vê aqui do lado esquerdo, tá? Com algumas variações também. Ou eu posso ter estames que são poliesporangiados, mas de organização ateca, ou seja, não tem formação de teca. Tá? E eu trouxe 2 exemplos, né, para vocês. Um de estames poliesporangiados e organização tecal e um de organização ateca. O de organização tecal, né, nós vemos aqui vários sacos polínicos formados, né, é o que acontece em muitas das espécies de Melastomatáceo. Tá? Então, nós temos, né, nesta figura, um exemplo, né, de estames poliesporangiados com esta organização bem diferente, tecal, né, porém aqui um saco polínico abaixo do outro, formando 2 grandes fileiras. E no caso daqueles estames poliesporangiados que são atecas, eu trouxe como exemplo a família Clusiácea também, tá, que é bastante interessante. Então, veja que os estames eles não estão organizados em tecas, tá, e tem uma morfologia bastante distinta. Então, aqui temos o filete, que é uma estrutura grande, né, onde estão inseridos, então, esses estames, tá? Um corte anatômico mostrando aqui como é que são esses estames, né, para vocês verem como que é essa variação e como ela é interessante, tá? Então, também uma característica bem marcante de alguns representantes de Clusiácea e tem importância na taxonomia dessas espécies. E um caso especial, né, que eu até já comentei no início da aula, é o caso da heteranteria. Tá? O que é essa heteranteria? É quando ocorrem 2 tipos morfológicos de estames na mesma flor, como é o caso aqui de Coropita da família Lecetidaceae. Então, nós vemos aqui que eu tenho, né, um tipo de estame que é chamado de estames férteis, que são eles que produzem os grãos de pólen férteis, e outro, né, que serve de alimento ou de atrativo para os polinizadores. Então, esses estames aqui, eles não são férteis, tá? Eles servem somente de alimento para esses polinizadores e como atrativo. Tá? Então, são inúmeras as variações que eu poderia citar aqui nesta aula. Coloquei mais algumas no material de vocês e estou aqui aguardando, então, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, e estejam gostando do nosso curso do Botânica no Inverno. Muito obrigada.